Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo ao Igreja Açores deste domingo, dia 5 de fevereiro. É nossa convidada de hoje, Maria do Céu Patrão Neves. Vamos falar de eutanásia, de ética e especificamente da bioética. Mas, para já, a informação da Diocese de Angra. O Seminário Episcopal de Angra vai organizar as Jornadas Teológicas a 16, 17 e 18 de março. As sessões são abertas ao público para abrir a teologia e a instituição à sociedade em geral, garante o reitor do seminário, Padre Helder Miranda. Os objetivos são, de facto, de produzir e de mostrar para fora o pensamento da Igreja e o pensamento de que aqui se faz no seminário. Porque muitas vezes não se sabe bem qual é o âmbito ou os conteúdos da nossa programação, por isso pretendemos dar a conhecer tudo aquilo que é o pensamento cristão e daquilo que se ensina também no seminário. Por outro lado, tem como objetivo, além da promoção cultural do seminário... Quanto aos oradores das Jornadas Teológicas, será uma fusão da prata da casa com convidados. Temos como oradores Dom João Lavrador, o professor José Carlos Seabra Pereira, que é responsável da Pastoral da Cultura a nível nacional, vem um professor de Coimbra. Temos o professor José Luís Brandão da Luz, da Universidade dos Açores, de Polo de Ponta Delgada. O professor Nuno Miguel Ornelas Martins, que é de cá. O padre doutor Jorge Teixeira da Cunha, da Universidade Católica do Porto. E o padre José Júlio Rocha, que é o nosso professor da casa. As conclusões das Jornadas Teológicas serão compiladas numa revista científica. Essa revista incluirá fundamentalmente uma parte que é o fruto destas jornadas e uma segunda parte que é o resultado das investigações dos professores do seminário e outros colaboradores da comunidade, quer religiosa, quer civil. Portanto, é uma revista que será, para começar, anual. E depois, conforme a colaboração que iremos tendo, poderá aumentar a frequência. Temos como objetivo, de facto, difundi-la para todo o país e mesmo para alguns lugares de estudo da especialidade para o estrangeiro. E isso tudo com o sentido de facto, de se dar a conhecer a produção científica que existe no seminário e também na Igreja dos Açores. O próximo ano letivo é a data apontada para a distribuição da revista teológica, que, numa fase inicial, será anual. O Serviço Diocesano para a Mobilidade Humana está a organizar uma nova peregrinação à Terra Santa. Depois do número excedente de inscritos na edição de novembro do último ano, o diretor do serviço, Padre Jacinto Bento, acelerou a organização desta peregrinação de 21 a 28 de fevereiro. O itinerário desta peregrinação é basicamente o mesmo da anterior. Eu digo basicamente porque às vezes, conforme o tempo disponível, ou melhor, conforme o andamento da peregrinação, podemos visitar sempre mais algum lugar santo. O primeiro dia é a costa mediterrânica, o segundo e terceiro dia é o mar Tiberíades, as cidades à volta deste mar e o Monte Tabor. O quarto dia também costuma ser sempre Nazaré, Jericó, Cumrame, Mar Morto. O quinto e o sétimo dia, Jerusalém, e o sexto dia, Belém. 51 peregrinos, sendo 2 lusodescendentes, 14 dos Açores e 35 do norte de Portugal continental. O grupo será recebido pelo Patriarcado de Jerusalém. Também terminamos sempre com um encontro ou com uma recepção ao mais alto nível no Patriarcado Latino de Jerusalém. Desta vez, a última missa, vamos celebrá-la na Co-Catedral. Portanto, a Catedral do Patriarca Latino de Jerusalém é a do Santo Sepulcro, mas como é partilhada por outras igrejas, outras denominações cristãs,
ele tem também a co-catedral junto à residência patriarcal. E por isso, desta vez, vamos nos encontrar com o administrador apostólico, o arcebispo Pierre Batista Pizzaballa, e também com o vigário-geral, que é o vigário patriarcal para Jerusalém e a Palestina, o bispo Monsenhor William Chamali. O padre, que é o único português creditado na Terra Santa, acredita que o custo da peregrinação, que é de 1.390 euros com saída de Lisboa, é aceitável para a semana com tudo incluído. Ainda assim, há quem leve vários anos a amealhar para concretizar o sonho. E muitos voltam uma segunda vez. Quanto à idade ideal, essa é muito relativa. Tudo depende da mobilidade. Não há idades, desde o momento que as pessoas se possam movimentar bem. A Terra Santa é aproximadamente do tamanho do Alentejo, tem 22 km quadrados aproximadamente, nunca é muito fácil dizer quais as dimensões. É uma terra pequena, entra-se e sai-se muitas vezes porque é uma densidade muito grande de história e geografia da salvação, de cultura, de arte, de arqueologia, portanto há sempre muita coisa a ter em conta e por isso é preciso a pessoa movimentar-se bem. Desta vez vai uma criança com os seus pais e esta criança gosta muito. Este ano ela já tem 10 anos, ela foi o ano passado e já levei pessoas com 90 anos de se movimentarem muito bem. No caso do padre Jacinto Bento, esta é a 27ª peregrinação e ainda assim há sempre encanto em cada regresso. O padre Francisco Dolores, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, será agraciado amanhã em Lisboa com o título de capelão da Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. O sacerdote da Diocese de Angra garante que, apesar do reconhecimento não mudar a sua fé, foi com muita alegria que recebeu a notícia da condecoração. Não me vem acrescentar nada à minha fé, nem diminuir, mas, no fundo, sinto-me gratificado porque na minha devoção para com a Mãe do Céu e para com a Rainha de Portugal, que é a Nossa Senhora da Conceição, me faz confortar no momento em que eu também, neste momento, preciso de apoio, uma vez que estou a tentar restaurar-me das minhas forças e da minha saúde para poder continuar, enquanto Deus quiser, a missão de sacerdote e de pastor. Reconhecido pela sua ligação ao povo, o padre Francisco Dolores sabe o porquê desta condecoração. Eu sempre me mantive fiel aos valores e aos princípios portugueses de independência e também a minha devoção especial para com Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Portanto, em parte deve ter sido um pouquinho pelo meu percurso da história, não é, da minha vida, da minha existência como sacerdote, de homem que tem o sentido do povo e o sentido da fé, sobretudo em Nossa Senhora da Conceição, de uma família que tradicionalmente tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora da Conceição. E nas nossas ilhas todas, eu sou natural de Santa Maria, ainda me lembro da minha avó nunca faltar à festa da Imaculada Conceição em Vila de Porto. Pois, isto vem na sequência de várias coisas que eu tenho realizado ao longo da minha vida e da minha piedade pessoal e também em prol do povo de Deus. Portanto, acho que isto é embora sendo uma ordem de leigos, é fundamentalmente na linha da piedade popular que todo o nosso povo procura viver. A par com o sacerdote, também o cônsul honorário de Cabo Verde nos Açores, Jacome de Bruges, será investido cavaleiro da Ordem na cerimónia de amanhã, presidida pelo Bispo de Lisboa e que conta também com a presença de Dom António de Sousa Braga, Bispo emérito de Angra. A Ilha das Flores recebe as Jornadas de Liturgia de 6 a 9 de fevereiro. As jornadas pretendem fazer um diagnóstico sobre o estado dos Ministérios da Liturgia na Ilha Ocidental, o que, segundo o diretor diocesano da Liturgia, Padre Marco Luciano, não tem acontecido nos últimos anos. Ir, através de uma equipa que vamos levar, poder abranger vários setores da liturgia,
numa linha de aprofundamento daquilo que é o Ministério de cada agente litúrgico, podemos realmente fazer formação a este nível. Esta equipa vai poder contar com a presença do Padre Luís Miguel Flecherial, do Patriarcado, que também pertence à equipa do Secretariado Nacional. Vamos contar com a presença do Padre Marcos Sérgio Pacheco Tavares, da Ilha de São Miguel, que irá fazer a formação na área dos leitores. E a meu cuidado depois está a parte que diz respeito, vamos lá ver, aos ministros do canto, aqueles, enfim, que estão nos grupos corais, e a quem também vou fazer 3 dias de formação intensiva. Apesar de garantir que todos os ministérios são cruciais, o padre Marco Luciano assume que as atenções estão ainda mais centradas em 2 setores especificamente. Eu penso que neste momento os grupos que necessitam realmente de mais formação dentro do campo da liturgia são, de facto, os grupos corais paroquiais. Porque se temos, por um lado, excelentes grupos corais, não podemos esquecer que também há muito caminho a ser feito. Não podemos ver e olhar para o grupo coral e pensar que, por termos realmente vozes educadas, grupos que até em termos de execução são perfeitos e exíguos, ali não está o canto pelo canto, não está o canto como uma expressão meramente artística, mas está sim o canto ao serviço da liturgia como uma forma de oração. O setor a que o Serviço Diocesano da Liturgia procura dar mais realce, com certeza que concentrar mais as suas energias é de facto a Pastoral dos Apóstolos. Tem sido esta a nossa grande aposta, tem sido este o nosso maior trabalho. Uma aposta forte nas potenciais vocações é prioridade do Serviço Diocesano de Liturgia. Os objetivos estão já definidos nestas jornadas da liturgia que arrancam já amanhã na Ouvidoria das Flores. É assunto da ordem do dia ou da semana. O Parlamento debateu na passada quarta-feira uma petição que pretende despenalizar a morte assistida, a eutanásia. Direito a morrer com dignidade é como se chama esta petição. É a nossa convidada desta edição do Igreja Açores, Maria do Céu Patrão Neves, a professora catedrática de Ética com especialização em Éticas Aplicadas e a Bioética. E é sobre bioética que nos debruçamos neste programa. Antes de mais, boa tarde. Bioética é o conceito mais complexo que estudou, certamente. Boa tarde, Tatiana e todos os nossos ouvintes. Bioética é um conceito ainda relativamente novo, se quiser. Ele surgiu nos meios académicos em 1970 e realmente entre nós só já bem dentro da década de 90 ou mesmo neste século XXI é que se tornou comum. Mas apesar de tudo, quer dizer, o conceito em si o que nos diz é que há uma ética que é aplicada às questões da vida. Porquê? Qual é a especificidade? Bem, é a partir do momento em que o homem, através das biotecnologias, ganha poder de manipular, engenheirar, como dizia o professor Luís Ascher, quando nós, humanos, ganhamos o poder de engenheirar a vida, aí precisamos certamente de uma ética específica. Deixe-me dar-lhe um exemplo que se quer é mais simples. Antes das tecnologias de reanimação, nos finais da década de 60, década de 70, as pessoas quando tinham uma paragem cardiorrespiratória morriam. Só que a partir destas novas tecnologias de reanimação, foi possível impedir que uma pessoa em paragem cardiorrespiratória morresse totalmente, se quiser que eu diga assim em termos não leigos. Foi possível travar o processo de morte, só que com estas técnicas mal utilizadas ainda no início, as pessoas ficavam numa situação com alguma frequência em estado vegetativo, em coma profundo ou em estado vegetativo persistente. Ou seja, não morriam em termos biológicos, mas morriam em termos de relação, porque nunca mais ganhavam a consciência. Ficavam numa espécie de limbo, se nós quisermos, entre a vida e a morte. Ora, esta era uma situação que antes das novas tecnologias de reanimação da década de 60 não acontecia. Por isso, perante estas novas realidades, foi preciso pensar como é que nós vamos agir.
O que é que vamos fazer a esta pessoa que não está morta em termos biológicos, mas também já não tem vida de relação, não está viva como pessoa? Qual é a melhor forma de agir, respeitando todos os valores que nós consideramos essenciais do ponto de vista ético? Esta é uma temática, é um exemplo daquilo que é efetivamente a bioética. Uma reflexão constante, que vai mudando ao longo dos tempos e também ao longo da evolução biotecnológica. Ética e vida deviam ser indissociáveis, digamos assim, mas vivemos num mundo cada vez menos ético, em que o sentido da vida sofre constantes mudanças. A ética está a moldar-se aos tempos ou a ética devia permanecer intocável? A ética e a vida são indissociáveis do ponto de vista humano. É, de facto, a partir do momento, num processo de hominização, por isso, indo aqui à pré-história, quando o género humano se forma, é a partir do momento em que o homem se vai libertando dos instintos e que vai ganhando consciência da sua ação e o exercício livre da sua ação, que a ética surge. Um animal que tem fome come e não pensa se aquela comida é dele ou não é a comida que estiver mais próxima, come. Mas nós humanos, que não nos regemos, as nossas ações não são estruturadas pelo instinto, mas pelo pensamento, pela reflexão, então nós sentimos necessidade de pensar qual é a minha melhor forma de agir. Por isso, esta preocupação por bem agir é uma preocupação verdadeiramente universal no género humano. Nós pensamos como é que devemos agir e pensamos sempre qual é a nossa melhor forma de ação. Claro que nem sempre obtemos a mesma resposta. Circunstâncias diversas, pessoas diferentes, encontram por vezes diferentes respostas a esta pergunta, qual é a minha melhor forma de agir. Esta pergunta é sempre ética, mas há também um outro nível em que nós falamos de ética, que é uma reflexão mais profunda, que nos obriga a pensar qual é a razão de ser do meu agir, qual é a racionalidade do meu agir. Eu hoje, nesta circunstância, ajo de uma forma, se calhar amanhã, numa outra circunstância, ajo de outra. Então, qual é a coerência do meu agir? Será que estou sempre a seguir-me pelos mesmos princípios no meu modo de agir? Estas são as perguntas com que a ética nos confronta. A ética, como a vida, não são processos terminados, fechados, finalizados. A ética é uma reflexão constante. E eu penso que aquilo que acontece na sociedade de hoje são desafios que se colocam a este pensamento ético e que a ética tem obrigatoriedade de responder dentro dos limites da sua competência. Professora Maria do Céu Patrão Neves, Portugal, e na sua opinião, claro, Portugal já tem informação suficiente para discutir a liberalização da eutanásia? Aqui a resposta é francamente simples. Não temos. Não temos as condições mínimas para responder a esta questão. Deixe-me que lembre, se me é permitido voltar aqui um bocadinho atrás, aos referendos que nós tivemos sobre o aborto. Recordo algumas entrevistas que foram feitas pós-referendo, em que algumas pessoas diziam, não, eu votei sim no referendo porque, afinal, se uma mulher está grávida e é detectada uma má formação severa no feto, ela deveria ser autorizada a abortar. Ora, esta situação já estava prevista na nossa lei desde 1984. Por isso as pessoas votaram sem saber o que é que estavam a votar. Na questão da eutanásia ainda é mais grave, porque não só as pessoas, o cidadão comum, não tem conhecimento do que efetivamente está em causa, mas muitos profissionais de saúde também às vezes não fazem uma distinção que é absolutamente essencial. A distinção entre o que é efetivamente eutanásia. A eutanásia é o dar a morte, o provocar a morte a terceiros, supostamente a pedido, mas nem todas as leis da eutanásia passam pelo pedido, por isso vamos dizer simplesmente a eutanásia é um ato deliberado de provocar a morte a alguém e não tem nada a ver com a suspensão do tratamento
em circunstâncias em que o tratamento já faz mais mal do que bem. Ora, esta possibilidade que nós portugueses já temos de dizer eu não quero mais qualquer tipo de tratamento, porque são tratamentos invasivos, ou mesmo que não sejam invasivos porque eu não os quero, porque eu estou em estado terminal, porque eu não quero mais viver, eu não quero que me prolonguem a vida artificialmente. Tudo isto já é permitido em Portugal desde 2012. Desde 2012 nós temos diretivas avançadas ou antecipadas de vontade e qualquer cidadão português pode nomear um procurador de saúde para tomar as decisões quando ele já não tem competência para o fazer, ou pode também assinar um testamento vital em que exprime a sua vontade. E é bom que os nossos ouvintes saibam, a nossa lei de diretivas antecipadas da vontade é uma das mais liberais em todo o mundo, porque inclusivamente permite que o cidadão diga eu não quero continuar nutrição e hidratação quando ela é artificial e só tem como objetivo prolongar a vida. E eu não quero que a vida seja prolongada. Ora, repare, tudo isto já é possível em Portugal. Por que é que estamos agora a debater a eutanásia? Mas qual seria a novidade agora com a liberalização da eutanásia? A novidade agora é simplesmente matar as pessoas. É muito diferente matar e deixar morrer. E ainda bem que me fez essa pergunta, porque essa é a pergunta que certamente quem nos está a ouvir também coloca. Deixar morrer é simplesmente a pessoa que está em determinadas circunstâncias da sua vida diz eu não quero que me façam mais nada, quero que a minha vida siga o curso natural e eu sei que se nada fizerem eu vou morrer rapidamente. Cuidem de mim em termos de controle da dor, eu não quero sofrer, mas não me prolonguem a vida. Isto é deixar morrer, já é permitido em Portugal. Eutanásia é matar. Administrar um fármaco e garantir que vai mesmo morrer, a eutanásia garante a eficácia e garante que essa morte será também sem dor. É importante dizer que desde que nós temos diretivas antecipadas de vontade, ou seja, desde 2012, já regulamentadas a partir de 2014, o Governo esperava que que tivéssemos mais ou menos 20 mil subscritores destas diretivas nos primeiros 6 meses. Ora, eu estou em condições de dizer que, ao fim de todo este tempo, nós temos cerca de 6 mil. Por isso, ao fim de 2 anos, nós temos, em vez dos previstos 20 mil subscritores em 6 meses, nós temos 6 mil portugueses que se inscreveram no Registro Nacional de Testamento Vital ao longo destes 2 anos. O que é que isto significa? Significa que, de facto, os portugueses não estão preocupados com este assunto. E, neste sentido, permitam-me que eu diga de uma forma muito crua, hoje, o debate sobre a eutanásia em Portugal é rigorosamente postiço. É um debate artificial, não corresponde a qualquer anseio da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa não tem qualquer anseio em relação a isso. Se me falar da petição, houve uma petição de 8 mil e estamos a discutir a petição. Pois, mas também há uma outra petição na Assembleia da República, de sentido contrário, contra a despenalização da eutanásia, que em vez de ter 8 mil, tem 14 mil assinaturas. Chamada Toda a Vida Tem Dignidade. Exatamente. E que defende que se deve... Não são estas petições que nenhuma delas é verdadeiramente representativa. Os políticos responsáveis é que deveriam ocupar-se com os assuntos que efetivamente são importantes para a nossa sociedade, que transformam a nossa sociedade para melhor, que respondem aos anseios da nossa sociedade. E nós temos todos os factos à nossa volta para dizer que o debate sobre a eutanásia não corresponde a um anseio da sociedade portuguesa, foi trazido para a agenda política portuguesa por partidos que querem ganhar visibilidade e, no fundo, é uma luta ideológica. Pouco mais do que isto. O problema vai ser as consequências. Há muitos países da Europa onde já é permitida a eutanásia e estamos nós nas consequências. É que nós sabemos no que vamos embarcar. Este diálogo, nós sabemos, este debate sobre a eutanásia não é
a vir a ser aprovado, não será um salto sobre o escuro. É sobre uma realidade que é conhecida. E é conhecida porque nós temos em todo o mundo 3 países, 3 unicamente, onde a eutanásia é legal. Na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo e alguns estados norte-americanos. Por isso, a realidade é esta. Veja, mais uma vez, nós podemos aqui dizer que nem sequer aquele argumento, que aliás é um argumento francamente frágil, de dizer que temos que ser modernos, temos que acompanhar a evolução da sociedade, este argumento não colhe minimamente aqui. O que nós sabemos é que temos países, por exemplo, na Holanda, a Holanda foi o primeiro país a legalizar a eutanásia. Há 15 anos. Perdão? Há 15 anos, foi o primeiro há 15 anos. Sim, quer dizer, de facto nós temos antecedentes na Holanda desde 1984, porque desde 84 que havia circunstâncias atenuantes que permitiam a eutanásia. Depois foi efetivamente legalizada em 2001. E é bom nós aprendermos com o exemplo dos raríssimos países onde a eutanásia está legalizada. Aquilo que nós verificamos na Holanda, aliás, como na Bélgica e como no Luxemburgo também, é que o número de pessoas eutanasiadas tem vindo a crescer. E chama-se isto a rampa deslizante, que à medida que há uma autorização para determinada circunstância, estas autorizações vão-se depois tornando mais abrangente, cobrindo mais circunstâncias e por isso aumentando o número de pessoas que vão ser abrangidas precisamente pela eutanásia. E os números são francamente impressionantes. Nós sabemos que nos últimos anos a eutanásia na Holanda tem aumentado 10% ao ano. 50% nos últimos 5 anos. A eutanásia desde 2003, na Holanda, aumentou 73%. E é neste país em que há também estudos que nos dizem que os melhores centros de cuidados paliativos, de controle da dor, quando o cidadão tem acesso a consultas da dor, a centros que controlam a dor, a cuidados paliativos, não há praticamente pedidos de eutanásia, são residuais ou inexistentes, porque as pessoas não querem morrer, o que as pessoas não querem é sofrer. Ora, permita-me que acrescente, quando falamos de morrer com dignidade, não deveríamos colocar em primeiro lugar os requisitos para viver com dignidade? Eu acho que o ato mais indigno é permitir que uma pessoa sofra e que sofra tanto e que não seja aliviada da sua dor e a pontos que o desespero é tão grande que prefere morrer. Isto é que é verdadeiramente indigno, permitir que alguém sofra tanto que no seu ato maior de desespero peça a morte para se libertar do sofrimento. Hoje, com os avanços tecnológicos, biomédicos que nós temos, com tantos recursos que a medicina hoje tem para controle da dor, nós estamos a discutir como é que vamos matar as pessoas que nos esquecemos que tinham dor? Francamente, volto a dizer, é uma discussão não só postiça, porque veio trazida por interesses ideológicos, político-partidários, mas é uma questão, isto é mais grave, que nos afasta do essencial. E o essencial não é matar pessoas, o essencial é cuidar delas em vida e cuidar de tal forma que a vida seja desejável para estas pessoas. Isto é que é uma sociedade solidária, não apenas nos discursos, mas nas ações. Na morte assistida, quais são os vetores de maior responsabilidade? Repara, a morte deve ser sempre assistida. Eu acho que há aqui, e não será demais sublinhá-lo, há aqui em todo este debate sobre a eutanásia ou designadamente morte assistida, aquilo que nós chamamos como política de linguagem. Por isso, batizamos as realidades com os nomes bonitos. Morte assistida é uma expressão muito bonita. E por isso, como a expressão é bonita,
nós somos levados a dizer que é exatamente isso que nós queremos, é uma morte assistida. Sim, sem dúvida, também eu quererei ter uma morte assistida, mas isto não tem nada a ver com a eutanásia. A morte assistida é uma morte cuidada. Acompanhada, muito bem, é isto mesmo, acompanhada duplamente, acompanhada pelos profissionais de saúde que devem garantir que o processo de morte decorra sem desconforto, sem dor física, psicológica, e o acompanhamento dos familiares. E para algumas pessoas o acompanhamento espiritual. Por isso, entre o acompanhamento dos profissionais de saúde, dos familiares e, para quem deseja, também espiritual, esta é a verdadeira morte assistida. Agora, aquilo que me estava a perguntar é outra coisa, ou seja, como é que se efetiva a eutanásia. E esta pergunta é extraordinariamente complexa, porque quando este debate vier a ser aprofundado, as pessoas vão se deparar com problemas como: quem é que pode proceder à eutanásia? É apenas um médico? Ou é um profissional de saúde? Ou também, como às vezes vimos nos filmes, alguns familiares que, dito por compaixão, vão eutanasiar os seus familiares. Tem que ser decidido quem tem o poder para dar a morte, provocar a morte. E o decisório também. Perdão? E o poder decisório também. Muito bem, o poder decisório também. Isto é o próprio que pede a morte? Ou, por exemplo, se é afetado por uma demência, pode ser um familiar a pedir. Ou se é uma pessoa idosa, já num estado avançado de Alzheimer, por exemplo, com uma senilidade, com uma demência, pode ser o familiar a pedir. Ou se é uma criança, pode ser o familiar a pedir. Nós sabemos que, na Bélgica, temos uma legislação desde 2014 em que é possível eutanasiar crianças. Por isso, quem é que toma a decisão? É o próprio? Ou é alguém próximo dele? Como é que nós garantimos que esse alguém próximo dele não tem interesses na morte daquele outro? Tudo isto está por decidir. Falar de eutanásia não é fácil. E repara, por isso, quem dá a morte, quem pede, e outra pergunta também muito importante, e só falando das perguntas mais importantes: em que circunstâncias? É só quando estamos numa situação de morte anunciada, de situação terminal? Ou é uma doença incapacitante? Ou é porque a pessoa está em sofrimento físico ou psicológico? Em que circunstâncias? Repare, os subscritores deste suposto direito à eutanásia falam do princípio da autonomia, dizendo que todos nós temos direito a decidir acerca do nosso corpo e acerca da nossa vida. Isto é mais uma das falácias que o debate sobre a eutanásia precisa de esclarecer e que me levam a dizer, como afirmei ainda há pouco, que nós, sociedade portuguesa, não estamos ainda em condições para, por exemplo, responder a um referendo. Temos que ter um período de debate muito amplo. Dizia eu a questão da autonomia. Será que a autonomia cobre efetivamente este direito a decidir sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida? Repare, não há autonomias que sejam verdadeiramente autonomias plenas. Ninguém, nenhum de nós, nem eu, nem a Tatiana, nem muitos dos espectadores, todos os ouvintes, são sempre autónomos na sua vida. Não é possível. Eu considero-me hoje aqui e agora uma pessoa autónoma, mas não sei se amanhã, perante um desgosto muito grande, um choque muito grande, se eu me mantenho autónoma enquanto estou a recuperar desse choque, desse desgosto, de uma notícia, por exemplo, de uma doença. Por isso, nós nunca somos verdadeiramente autónomos. E por isso, falar de uma autonomia plena para todas as realidades é impossível. Além de que, se de facto o princípio da autonomia fosse o decisório aqui, fosse o prevalecente, então qualquer pessoa a partir dos 18 anos podia dispor da sua vida e do seu corpo.
Porquê estar à espera de qualquer circunstância que os políticos vão agora decidir? Se é o princípio da autonomia que nos faz ser donos do nosso corpo e da nossa vida, então qualquer um de nós, a partir dos 18 anos, em qualquer circunstância, poderia vir a pedir uma eutanásia. Veja, é que realmente os argumentos são débeis. Diria mais, estes argumentos são contraditórios em si mesmo, não se aguentam, não se suportam, não têm fundamentação suficiente para justificar uma medida tão dramática como é esta, com tanto impacto na nossa sociedade. O médico é em todo o processo o sujeito que tem mais contrastes, digamos assim. Por um lado, a função de salvar vidas, por outro, assistir e compactuar com esta forma de morrer. De que lado está a ética neste caso? É a bioética? Permita-me que eu não responda já de imediato à sua questão de que lado é que está a ética. Comece por falar num aspecto muito importante que é a função do médico. Não é por acaso que todos os bastonários se pronunciaram contra a eutanásia. Não é por acaso. De facto, uma vez que viesse a ser despenalizada, a eutanásia colocava em causa a própria missão do médico, que, como muito bem disse, é salvar vidas, é sobretudo, quando não pode salvar, manter o conforto, ou seja, contribuir para o bem-estar do paciente. Por isso, toda a missão do médico, a missão da medicina, está colocada em causa. Além disso, segundo aspecto, uma eutanásia eventualmente despenalizada ia também comprometer e obrigar o médico, na sua função de médico, a pactuar nesta ação de eutanásia e a própria sociedade, ou seja, é a classe médica, é a sociedade que vão aceitar que há circunstâncias em que mais vale matar as pessoas do que mantê-las vivas, como se realmente houvesse aqui duas categorias de pessoas cujas vidas já não valem pena ser vividas e as outras que ainda se mantêm vivas. Por isso, esta é uma questão que vai afetar profundamente a visão que o médico tem da sua ação e que a medicina tem da sua missão. Depois, quando me diz a bioética de que lado está, eu agradeço muito essa pergunta, porque é muito importante percebermos aqui que a bioética não está do lado nenhum, não está nem contra nem a favor. A função da bioética não é tomar partes. A função da bioética é ajudar as pessoas a pensarem de uma forma racional, de uma forma coerente, sobre aquilo que é o problema ético em aberto. O problema ético que nós temos é sim ou não à eutanásia. A bioética vai identificar quais são os principais argumentos que suportam uma e outra posição, vai testar esses argumentos para ver se esses argumentos são suficientemente fortes para suportar a decisão que vai ser tomada e vai analisar as consequências. Por isso, a bioética o que faz é promover e esclarecer o debate de uma forma não emotiva, de uma forma racional, para que depois cada um dos cidadãos, de maneira esclarecida, possa tomar a sua própria posição. Este é o grande objetivo da bioética, esse é o meu objetivo aqui também quando falo de eutanásia. Agora, quando este tema se me oferece, realmente eu tenho que reconhecer que, do ponto de vista racional, todos os argumentos que têm sido apresentados a favor da eutanásia são argumentos francamente débeis do ponto de vista racional e, por isso, muito mais fracos do que aqueles que suportam o não à eutanásia. Lembro-se que ainda há bocadinho eu dizia uma despenalização da eutanásia não nos faz entrar num terreno desconhecido, mas pelo contrário faz-nos entrar no terreno que outros já estão a percorrer e nós sabemos em que sentido é que vão. E em que sentido é que vão? Numa abrangência cada vez maior. Quer dizer, Holanda, Bélgica, Luxemburgo têm um número cada vez maior de pessoas que estão a ser eutanasiadas. Mas a Bélgica deu um passo dramático que é permitir que as crianças possam ser eutanasiadas. Por isso, nós estamos a apostar mais na morte do que na vida.
Isto eu vejo com muita dificuldade, sobretudo porque nós temos já hoje meios para controlar a dor das pessoas e nesse sentido nós temos que controlar de facto o sofrimento das pessoas, investir maximamente como sociedade solidária que somos, investir no cuidar, no bem-estar das pessoas e não em dar-lhes a morte. E aliás, veja, e aqui já é um bocadinho perverso, mas se calhar vale a pena apontar também este aspecto. Nós, em Portugal, somos uma sociedade, como todos sabemos, muito envelhecida. Também sabemos, as estatísticas falam por nós, que além de termos uma população idosa crescente, em número crescente, nós temos muito idosos com dificuldades económicas profundas. Nós temos muitos idosos que vivem sozinhos, que não têm a família. Estes idosos são idosos que se sentem abandonados, que se sentem tristes, que se sentem deprimidos. E agora a parte perversa, e que custam muito dinheiro ao Estado. É preciso termos cuidado se nós não estamos a oferecer a estes idosos, em vez daquilo que uma sociedade solidária deve oferecer, que é condições de vida, que é acompanhamento, cuidados médicos, conforto, companhia, condições de habitabilidade, desafogo financeiro. Nós, em vez de estarmos a investir na pessoa, nós estamos a abrir-lhe a porta para uma solução simples, rápida, que é simplesmente acabar com a vida. Este é um passo também bastante perigoso. Maria do Céu Patrão Neves, de uma forma muito, muito sucinta, tem mais duas questões, que é se a Igreja tem tido um papel suficientemente ativo neste debate, especificamente em Portugal. Essa é uma das questões, não é? Por isso tem que guardar tempo para a segunda. Eu penso que a Igreja tem estado a fazer o papel que lhe compete, e eu não sou a melhor pessoa para dizer o que é que a Igreja tem estado a fazer, mas tenho, enfim, dentro desse debate tenho acompanhado todas as ações que têm sido feitas de um lado e do outro, das posições que estão em confronto, e o que verifica é que por parte da Igreja Católica há claramente uma ação no terreno que visa o esclarecimento e que visa também não só o esclarecimento da realidade, mas também mostrar claramente como o crente que adota e se compromete com uma série de valores católicos, cristãos católicos, qual deverá ser a sua tomada de decisão. Esta ação da Igreja tem sido feita muito mais no terreno, próximo das populações, do que propriamente com grandes comunicados por parte da hierarquia. O que me parece, aliás, corresponder a uma estratégia da própria Igreja, em vez de estar com grandes manifestações na opinião pública e conhecendo-se a sua posição já de sobremaneira, estar então a atuar mais proximamente da população. E aí sim, penso que tem estado a fazer uma boa ação, deverá com certeza continuar e intensificá-la à medida que o debate na sociedade portuguesa avançar, é o seu papel. Última questão, num país tendencialmente católico, acredita que algum dia Portugal vai aprovar a eutanásia? Eu não colocaria as duas coisas em conjunto. Eu diria que, claro que se dizemos um país maioritariamente católico, diria que não há eutanásia. Sim, o católico não pode nunca dizer que sim à eutanásia, exceto se não estiver suficientemente esclarecido, e algumas declarações de pessoas que avançam dizendo somos católicos e apoiamos, são pessoas que efetivamente, na maior parte dos casos, não conhecem tudo aquilo que a medicina pode fazer para o controle da dor, nem as consequências, não estudaram, não tiveram oportunidade certamente de estudar aquilo que está a acontecer noutros países onde a eutanásia já é permitida, mas eu nem sequer colocava a questão em termos, se me permitir, até mesmo para que me possa dirigir a todos os nossos ouvintes, sem exceção, eu diria que nós, sociedade portuguesa, não sentimos qualquer necessidade de uma lei sobre a eutanásia neste momento. Como eu dizia ainda há pouco, é verdadeiramente postiça. E depois pergunta-me, mas poderá acontecer?
O problema é que a decisão neste momento não é do povo português. A decisão é dos partidos políticos que estão representados na Assembleia da República. E se é verdade que eles, do ponto de vista jurídico, constitucional, têm o poder para tomar a decisão, também é verdade que, do ponto de vista moral, não têm essa legitimidade, porque nunca apresentaram no seu manifesto eleitoral qualquer vontade, à exceção do Bloco de Esquerda, qualquer vontade de avançar com esta legislação. Por isso eu diria, do ponto de vista moral, eles não têm essa legitimidade, mas, e isto importa que seja dito, há, aliás, corroborando o que eu tinha dito anteriormente, que há aqui neste debate atual sobre a eutanásia, claramente uma intenção político-partidária. O que nós verificamos é que mesmo os proponentes da petição, os 8.000 proponentes da petição a favor da eutanásia, disseram imediatamente que não queriam um referendo, porque a Assembleia da República, na sua composição atual, era mais do que suficiente para aprovar. Por isso isto mostra de sobremaneira que não há qualquer interesse, nem por parte dos proponentes da eutanásia, nem por parte dos partidos que na Assembleia da República apoiam a eutanásia, não há qualquer interesse em promover esse debate verdadeiramente na sociedade portuguesa e permitir que a sociedade portuguesa responda como um todo a esta mesma realidade. A vontade é simplesmente legislar rapidamente, legislar a favor da eutanásia, contra tudo o que é a posição dos países europeus, só 3 em 28 é que têm eutanásia, por isso, contra a corrente atualmente no mundo, e mesmo assim esses partidos, no fundo, sacrificam aquilo que é o bem-estar dos portugueses simplesmente para ganharem visibilidade. Este é um aspecto que considero também francamente indigno. A política deve servir os cidadãos e não se deve servir dos cidadãos para ganhar visibilidade e ganhar protagonismo. E é disto um pouco que se trata. E aí termino. O debate hoje é postiço, mas se está aí, nós temos que nos empenhar, que nos envolver de uma forma esclarecida, informada e tomar posição. Muito obrigada. Espero que este debate tenha servido para isso. Muito obrigada, Maria do Céu Patrão Neves, nossa convidada do Igreja Açores desta semana. Havemos de continuar também com o debate aqui no nosso programa. Será certamente mais alguma vez nossa convidada. Obrigada por ter acedido ao nosso convite e nós regressamos na próxima semana com mais um Igreja Açores, mais informação e com mais um convidado especial. Muito obrigada, Tatiana, e obrigada aos nossos ouvintes. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.